Você pôs a roupa para combinar com o tecido? Não foi de propósito. Quando eu pus a roupa, eu não sabia ainda qual tecido que eu ia usar. Acho que tá no ar. Tá no ar. Eu tô muito escura, precisa acender mais luz? É bom. Acho que é bom. Hã? Deixa eu acender mais luz. Já clareou. Ah lá, ficou bom agora. Aí eu vou... Não tá pra mim aparecer. Levanta um pouquinho só a tela. Aí. Melhorou? Melhorou, tá mais claro. Tá no ar, então, Elza. Ótimo. Vamos lá? Vamos lá. Tá linda. Nossa, só tem um carão e um óculos. O cabelo fugiu, ó. Eu lavei o meu hoje, então deixei ele secando. Tá bonito. Natural, porque normalmente eu uso preso também, né? Porque pra não Mas ficar agora caindo. ficou sem cabelo, esticou tudo, só falta pôr igual. Pronto? Pronto, tá pronto. Boa noite. Boa noite. Eu ia falar boa tarde, mas agora que eu vi que já que me toquei que já é noite. Eu sou a Elza Aidar e estou aqui com a Wanda Luz, tendo aulas online com a Elza. E nós vamos fazer o primeiro bloco com curvas que a Wanda vai fazer. Pela primeira vez, nós não ensaiamos, só um tiquico antes, mas é feito pela primeira vez e a Wanda está sendo introduzida às linhas curvas. O nome desse bloco é Caminho do Bêbado. Então, a gente já preparou um semicírculo e nós vamos pegar esse molde que foi feito com um pratinho de sobremesa. A gente pegou, marcou a mesma distância do ângulo do quadrado, de 2 lados consecutivos ao ângulo, e agora já está feito o molde e a gente vai fazer o molde nos outros quadrados. A Wanda vai riscar. Se você que está assistindo já preparou os seus quadrados, então é muito fácil. Dos 2 lados consecutivos, você marca a mesma distância. No caso da Wanda, fez quadrados de 20 centímetros e marcou no centro, 10 para um lado, 10 para o outro. Já está arriscado. A Wanda vai colocar mais 2 outros quadrados juntos com esse riscado, porque aí a gente vai cortando mais rapidamente. Põe 2, bem certinhos, todos os ângulos dos quadrados. A Wanda falou que não ensaiou, mas a roupa está combinando com o tecido dos quadrados. Aí eu vou alfinetar. E aí o primeiro dá mais trabalho, mas os outros é só a gente
risca um e aproveita para 2 ou 3. Mais que isso, o tecido dá uma dançadinha. Então, foram cortados 8 quadrados de cada cor. Então, nós vamos ficar com uma peça de 16 quadrados. Nós vamos trabalhar com 4 agora e vai dar 4 quadrados riscados e nós vamos juntar cor-de-rosa e azul. E assim, cada quadrado vai ficar de 2 cores. E vão sobrar 4 quadrados inteiros. Esta é uma das formas da gente fazer caminho do bêbado. E existe mais algumas outras, um pouco mais práticas. Será que tem alguém que está aproveitando a aula e fazendo junto com a Wanda? Tem alguém aí? Porque não adianta só assistir, gente. O negócio é fazer. Porque a gente assiste a aula, depois a gente vai fazer daqui a 2 dias, 2 semanas, aí já esqueceu tudo, não consegue fazer. Nem eu consigo, muita gente não consegue, porque o negócio é aula, assistindo e fazendo. Nada melhor do que a prática. A teoria é fácil, a prática é que são elas. Aí já está arriscado um em cima do outro. São agora, quantos? São 8 no total. Na verdade, 7, né, para cortar, porque um eu já tinha cortado. Mas agora tem 7. Tem 7. Então já corta. Corto. E tem mais quadrado inteiro ou não? Não, tenho só de outro tecido. Não, mas aqui... então faz assim, um momentinho, Wanda. Tá. Você corta 2 e deixa um sem cortar. Tá. Para ter quadrado inteiro também. Então tá. Um de cada, né? Um de cada. Tá, então eu vou deixar esse daqui sem cortar e corto esses aqui. Isso. Tá. Ali tem um de cada. Meu lápis está escuro, o tecido é escuro, deixa eu ficar de pé que aí eu enxergo melhor. Quando você pegar o jeito de cortar com o cortador, também é fácil cortar essas coisas arredondadas com o cortador. O cortador circular tem diversas medidas. O mais que a gente usa é o de 4,5 centímetros. Também a gente diz 45 milímetros. Tem um outro menorzinho, que é aproximadamente 2 centímetros, e é mais fácil fazer curva com ele pequeno. E tem um outro grandão, que é mais profissional, e a gente usa para cortar muitos tecidos de uma vez. Esse de 45 milímetros dá para cortar 4, 5 tecidos. Só que quando a gente corta muito tecido, como 5, fica um pouquinho mais difícil porque o pano se mexe e aí não dá cortes perfeitos. Pronto. No patchwork, quanto melhor o corte, mais bonito fica o produto final. Pronto. Agora, a parte pequena do azul vai juntar com a parte grande do rosa. E a parte pequena do rosa junta com a parte pequena do azul, a parte grande do azul. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos alfinetar a parte pequena na parte grande, procurando cortar isso na metade. Wanda, para medir a metade, você junta os 2 lados do de baixo, marca com um alfinete no meio. Os 2 lados... O pequeno? Põe uma parte, isso. Assim.
Agora marca com o alfinete no meio. Show. Que bonitinha! É a Mariana andando. Ah! Aí eu marco o meio. Isso. E agora o azul você faz a mesma coisa. Junta as partes retas. O azul. Sei. O outro, o que combina esse com aqui. o rosa. Tá, esse aqui. Vamos fazer um primeiro. Tá. Marca o meio nessa curva. Com alfinete. Junta meio com meio. Meio com meio. Aqui? Sim, mas você vai virar para o outro lado para poder costurar. Direito com direito, assim? Direito com direito. Junta o meio. Tá. E aí você vai alfinetar curva com curva. Ele fica assim, tá certo? Mas só que vai juntar a curva com a outra curva. Peraí, deixa eu pôr o alfinete aqui no meio. O do meio é importante. Primeiro, para não sair fora, né? Mariana cantando. Agora você vai juntar as curvas aí. Tá, deixa eu só... Não pode alfinetar longe, que senão as curvas não se juntam. Tá, deixa eu tirar... Wanda, coloca a sua mãozinha na curva, senão isso não vai juntar. Não, eu vou... Aí tá marcado o meio. Aí agora eu vou assim, juntando, né? Isso. E ele vai ficar todo da impressão que não vai dar nada certo, mas vai. Da impressão que não vai dar o tamanho. O tamanho não vai dar mesmo. Ah. Porque nós estamos fazendo a costura mais para dentro da curva. Isso. Depois a gente acerta o quadrado. Aí ele fica assim, dá para ver? Fica assim, né? Fica, mas você vai juntar tudo. Junta a curva até onde der. Dá a impressão que vai ficar encolhido. Não, não vai. Porque depois que costurar, você vai ver como é que ele fica. Junta. O azul vai sobrar, porque é maior do que o outro. Tá, é isso que... Olha o que acontece. A parte azul, você vai costurar para o lado maior. E a parte rosa vai costurar para o lado menor. O próximo, nós vamos fazer o molde separado. A gente não vai cortar o quadrado. Vai sobrar um pedacinho do azul de cada lado. Sim. Pronto. Agora veja. Toda a linha curva, ela é feita de um monte de pedacinhos retos. Então, você vai costurar na máquina como se você estivesse costurando uma linha reta. Você põe a curva e vai ajeitando. Agora tem que ver aqui os alfinetes. A primeira é um desafio enorme e a gente pensa que não vai dar. Dá a impressão que não vai dar. Mas vai dar. É a mesma coisa que um bêbado que tomou todas
e vai andar pela mureta de uma rua. Eu tenho que tirar o alfinete para pôr aqui na máquina, que senão não vai dar. Aí você vai tirando de um em um e vai dando caminho. Peraí, deixa eu puxar aqui. Eu tirei o alfinete, ele saiu. Estava tudo tão fácil, né? Ai, tava Fazer tudo... quadrado de 2 triângulos, até já tinha perdido a graça. Tava tranquilo, agora complicou. Agora começou a curvar. Vamos levar isso para a vida? Difícil a gente se curvar, né? O negócio é ficar andando reto. Vamos lá. Curvar, pedir licença, por favor. Até na costura é difícil fazer curva. Aí, deixa eu sair da zona de conforto, é isso aí. A zona de conforto é igual ao bambu. Quando o vento balança, se o bambu não faz resistência, ele não quebra. Ai, dá um medo. Não tem medo, porque pano não morde. O alfinete dá uma cutucadinha, mas pano não morde. Os alfinetes me furam de vez em quando. O alfinete é tão pequenininho, né? Mas merece respeito. Vai devagarzinho. É boa a almofadinha, né? É ótima. Vê os comentários, não tem alguém assistindo? Tem, mas não tem nenhum comentário. Eu acho que está todo mundo trabalhando. Quem fica trabalhando não tem tempo de fazer comentário. E tá todo mundo... Agora, quem está trabalhando, está chegando em casa, tomando banho. Aí não dá tempo de assistir Pet. Pronto. Primeiro já foi. Ai, sufoco. Ei! Agora, você vai passar do lado que ele deitar. É mais fácil o maior sobre o menor. Tá. Então, a linha aqui ficou meio... Lembra, segura a linha um pouco puxadinha no começo. Deixa eu cortar ela aqui. Passar, e desculpa, você estava falando para passar. Como? Do lado maior sobre o menor. Tá. Então é o azul. Com a costura aberta, não, com a costura fechada, assim, pro lado. Ah, esse fica bem difícil para abrir costura. Tá. Porque elas tentam. Não passa já. Só tá. dá uma passadinha com o dedo. Tá. E aí faz mais um. Tá. Ele ficou. Eu vou ter que desmanchar depois, porque ele ficou fez uma preguinha aqui, bem pequenininha, mas fez. Ah, tá. Depois eu desmancho, eu vou fazer outro. Faz o outro para a gente ver que isso vai já formar um desenhinho. Tá. Com 4 já dá para mostrar um desenho. Novamente, coloca o alfinete na metade. Se a Genora Siciliana está aí... Não sei, não se manifestou, não tem nenhum comentário. Ela disse, avisou que a aula da Wanda vai ser às 7 horas. A Sandra Cava também estava a postos para assistir. Daí sumiu. Oi? Olha, o caminho do bêbado é meio Doril. Porque o pessoal corre. É complicadinho. Mas depois que a gente faz, fica muito lindo. Tem muita coisa bem bacana
que se faz de desenho com isso aí. Sugestões. A gente pode fazer um tecido com bastante tiras e depois a gente tira quadrados desse tecido com tiras e acrescenta alguns tecidos lisos que combinem com o tecido cheio de tiras. Eu tenho um quadro que é bem bonito, só um momentinho que eu vou pegar. Tá. Não posso por isso. Já acho que está vendida. Agora eu preciso. Olha, gente, esse é complicado. Hoje. Tem que ir esticando para ele não fazer preguinha. E tem que pôr um alfinete bem perto do outro. Dá para ver? Deixa eu ver. Dá sim. Então, veja. Aqui está o quadrado. Uhum. Esse é o tecido estampado. E aqui o tecido feito de tiras. Aqui, o tecido estampado na parte redonda, o tecido feito de tiras desse lado aqui. Dá para ver, sim, ficou muito bonito. Então, esse tecido feito de tiras foram usados aproximadamente uns 30 tecidos diferentes. Nossa! E aí, esse tecido aqui é um tecido estampado, que tem umas bolinhas. E a gente vai juntando o que é igual, ou arredondado ou reto, para formar alguns desenhos aleatórios ou não, porque ele parece aleatório, mas às vezes é pensado. Esse trabalho foi feito em patchwork, no caminho do bêbado. Veja, aqui tem tecido de tira com tecido de tira, mas faz um efeito. E o tecido estampado tem essas bolinhas. Esse trabalho, os quadrados inteiros são de 30 centímetros. E eu fiz uma releitura em pintura desse trabalho. Olha! Tem uma bicicleta muito boa que só custa R$250. Depois eu te dou a inscrição. E tem um negócio aqui. Meu Deus! O que tem lá no outro em tecido, este foi feito na tinta. Eu vou costurar esse outro. Então, esse aqui só tem tinta. Olha, nossa! Então, esse é tinta e o outro
É pet. Interessante a gente falar da infinitude do patchwork, né, dona Elza? Que aí é uma tapeçaria, né? Virou um quadro, né? Não uma tapeçaria, mas virou um quadro, né? Olha, na verdade, ele não é tapeçaria. Isso aqui é um patchwork. Um patchwork mesmo. Usado para fazer um quadro e ele foi esticado na tela. Eu até vou mostrar o avesso. Aqui, ó. As costuras estão aqui. E eu vou mostrar uma coisinha. Fez alguma diferença quando a gente ilumina? Fica mais claro, dá para ver melhor os quadrados. Ele fica parecendo um vitral. Quando bate a luz do sol, fica muito interessante. Eu vou virar ao contrário, porque isso aqui é não figurativo. Gente, o patchwork é um trabalho que começou a ser feito há muitos mil anos atrás. Primeiro foi começado para se cobrir, para se vestir, para enfeitar ou as roupas ou as cobertas, e ele até hoje está aí, sendo usado, cada região, cada país fazendo da maneira melhor para se expressar. Então, na verdade, uma das artes milenares tem o nome de patchwork, ou quilt. Ou o nome nas línguas de quem os fez. Eu não sei, precisa pesquisar. Os maias faziam, os incas faziam, os egípcios, o pessoal da África faz, muito bonitos. Pessoal celtas faziam também. Então, os povos antigos usaram muito esta arte. E nós, contemporâneos, estamos usando também. Só que agora, com bastante aperfeiçoamento, nós temos tecidos de diversas cores, prontos para a gente fazer. Quando você começa a fazer mais e mais, você acaba ficando com vontade de aprender a tingir tecidos, porque aí você vai tingindo da corzinha que você quer. Primeiro a gente fica contente com tecidos que se encontram nas lojas. Depois você já começa a ver onde é que tem mais novidade. E aí a coisa vai se aprofundando. Primeiro você faz o patch, depois você começa a querer bordar, depois você vai pintando e assim por diante. Um dos exemplos de quem está se aprofundando é a Wanda. Ela tem 2 meses de patch e dizia que não era criativa. Imagina se fosse. Agora ela já combina a roupa com a aula. Olha, esse ficou, acho que um pouco melhor, que não fez a preguinha, mas... Cada vez que você faz, vai ficando muito melhor. Você costurou 2? 2.
Consegue costurar mais 2 que a gente já vai inventar uma modinha? Sim, vamos lá. Já estão cortados, é só costurar. Uma coisa muito interessante quando a gente faz pet é trabalhar em grupo. Porque quando você está costurando, cortando, passando em grupo, vai muito mais rápido do que fazendo sozinho. Então, se tem 3, 4 pessoas trabalhando juntas, enquanto uma corta, a outra passa, a outra costura e a outra já passa de novo, o tempo que se faria um trabalho cada uma seria quase que 3 vezes maior do que as 4 juntas trabalhando, um trabalho para cada uma. Aí a gente pode revezar. Uma corta, a outra costura, a outra passa. Depois, quem costurou passa a cortar. Quem passava, passa a costurar. Aí todo mundo faz todas as partes do trabalho, todo mundo vai aprendendo junto, cada pessoa vai dando sugestão, as outras aceitam ou não, cada uma justifica os porquês e os trabalhos saem lindos. É muito gostoso 3 mulheres grávidas fazendo enxoval para os seus filhos. Aí elas começam a sonhar com a carinha do bebê. Hoje não é muita novidade, porque o ultrassom quase que a gente já sabe a cara do filho da gente. Eu tenho a impressão que ainda não dá para saber a cor do olho. Mas o perfil, o jeitinho como vai ser, tudo fica uma surpresa antes que a criança apareça. E as vovós fazendo enxoval para os seus netos, e as mães fazendo o enxoval da casa nova das filhas, e as filhas fazendo coisas para dar para as mamães. Gente de toda a idade gosta de ganhar presente. E presente feito à mão, feito manual, feito, parece que tem mais valor, né? Porque a gente põe uma pitadinha de carinho. E, por exemplo, a Wanda já tem encomenda de filho, de cunhado, de tudo. A minha filha quer uma capa de máquina de costura que eu faça. E o meu neto resolveu que eu faça uma capa para a gaiola do passarinho, de um deles, que ele gosta de passarinho. Então, ele quer uma capa arrumadinha, tem até portinha na capa. Diz que é para o papagaio, para o passarinho poder olhar. Com janelinha. E assim vai. A gente vai fazendo blusa, saia, toalha, pano de prato, bolsa. A minha filha sabe fazer bastante pet, mas com a técnica dela. Então, ela já cobriu cadeira, aí usa aqueles grampeadores de tapeceiro e vai fazendo. E fica muito interessante. Faz presentes para as amigas, bolsinha de maquiagem, porta diversas utilidades que a mulherada gosta de usar hoje em dia. Então, é muito interessante. A gente pode fazer muita coisa para amarrar o cabelo, fazer laço, tiara, aquelas tiaras que tem arame dentro. Vai fazendo os laços, fica tudo bonito. Eu tenho uma neta que agora está com 16 anos, ela gostava de fazer uns laços para pôr na cabeça, rapidez. Enquanto esperava o irmão terminar a aula, ela já fazia e ia para a escola com os negócios amarrados na cabeça, que ela gosta. Escapou. Não. Eu achei que já dava para tirar o alfinete aqui, mas aí ele sai a pontinha. Olha, esse... Agora, gente, tem um trabalho que eu aprendi a fazer com uma senhora.
gosta muito de tingir o tecido com tinta de tecido aquarelado. Então, fica muito interessante. É uma diversão muitíssimo útil. É gostoso a gente dar bolo na casa dos outros, com uma capa de pet, fica bem bonito. Eu gosto muito de fazer aula presencial também, que é para ter essa interação com as pessoas. Mas essa interação daqui a pouquinho, só assim, ó, gente. Estamos todos escondidos atrás da burca. Nossa, quanta linda. Ó como eu tô linda de burca cor de vinho. A Elza me ensinou a fazer máscara, gente. Vocês nem sabem. A primeira coisa que eu fiz aqui foi máscara. Eu já ensinei tanta gente a fazer máscara. É interessante que vocês saibam um pouco sobre o que eu gosto e o que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer coisas repetitivas. Se tem que fazer máscara igual, eu tenho uma amiga muito querida que ela faz as máscaras e eu arrumo os panos. Então, eu levo o pano na casa dela e busco alguma máscara. Então, já fez máscara para mim, para o meu marido. Eu já ensinei moça que trabalha aqui em casa e não tem máquina a fazer máscara na mão e elas estão fazendo e vendendo. Então, todo mundo fez. A única máscara que eu fiz foi o dia que eu ensinei essas moças a fazerem. E eu prefiro, enquanto uma faz máscara que é tudo igual, eu vou fazendo caminho do bêbado e pano de prato. E agora trabalhando num trabalho muito interessante, que é um trabalho de uma senhora do século XVII, nos anos de 1800, que chama Jane. E os trabalhos são muito interessantes e estão sendo um belo quebra-cabeça para mim, para montar todos aqueles moldes. É tudo interessante. Eu gosto de pegar um bloco de pet, depois eu fico tudo para ver o que vai acontecer. A Siciliana fala que eu gosto de inventar, e é verdade. É uma artista mesmo, muito criativa. Todos somos, só que alguns têm vergonha. De repente, quando a gente não tem mais vergonha e não tem mais medo de julgamento, as pessoas começam a gostar das coisas que a gente faz. Não, até eu adoro, eu tô me surpreendendo com as coisas que eu faço e depois de pronto fica tão bonito. Mas está saindo cada coisa, daqui a pouquinho você já mostra. Ai, mais um. Isso, falta só mais um. Tá um pouco demorado. Olha, eu tenho medo. Mas é demorado mesmo. Vocês, se assistem essa aula fazendo o trabalho, a aula fica mais gostosa, fica menos monótona, porque só ver o outro fazer é bom para professor, porque professor ficar vendo, às vezes sai franzidinho. Aí, além de ser caminho do bêbado, fica caminho do bêbado pensado. Esse aqui parece que eu tô bêbada, porque eu fiz de errado, eu fiz do avesso do azul, ficou direito para outro lado, ó. Mas ele parece... No vídeo? Porque acontece o seguinte, em pet, muitas vezes a gente usa o tecido do direito e mistura com o tecido do avesso, porque ele dá uma outra tonalidade no avesso e no direito. Ele fica um tom sobre tom. Isso é muito usado, viu, Wanda? Mas sabe que no vídeo não dá para ver, mas esse tecido ele é de bolinha.
Aí desaparece a bolinha. Desaparece a bolinha. Então, fica um de bolinha, um sem bolinha. Ai, Jesus, não Aí a percebi. pessoa olha e fala assim: eu nunca vi esse tecido na minha vida. É porque ela viu do direito, do avesso, a gente usa quando quer. Pois é, eu sei lá, não percebi aqui que estava costurando errado. Às vezes à noite é um pouquinho mais difícil, depois que a gente passa dos 40. Já passei Agora, depois que a gente passa dos 70, aí Já fica bem passei faz interessante. tempo. Dá para ouvir essa vozinha linda? Dá para ouvir a Mariana, né? É. Mariana é minha neta. Tá fazendo brincadeirinha. Aqui na minha casa tem tudo quanto é coisa pequena. Tem neta, tem papagaio, tem peixes, cachorrinho, gato. Mas o mais bonito é a criança pequena. É mais bonito que qualquer outro ser. É mais bonito até do que flor. É muito interessante a gente observar como este bloco, que tem uma só curva, já faz maravilhas. E não existe só o caminho do bêbado com uma curva só. Existe caminho do bêbado que a gente pode fazer duas curvas. Então, em vez de ter 2 tecidos, nós podemos variar com 3. Outra coisa mais, a gente pode fazer, Wanda. Oi. Você tem o quadrado com 2 curvas, aí você junta com outro quadrado, com as curvas das cores do lado contrário, traça a diagonal e fica 2 quadrados de triângulos com a curva no meio. Entendi. Fica muito interessante. Eu não vou mostrar o que eu já fiz assim, coisas que a gente pensa que ninguém fez. Aí começa a procurar em revista e vê que muita gente já fez também. É muito interessante como o ser humano pensa. Então, aí a gente tem 2 trabalhos com a parte grande rosa e nós vamos ter 2 trabalhos com a parte grande azul. Isso. E a gente tem parte inteira azul e parte inteira cor-de-rosa. Daí a gente vai ver a Wanda montar alguma coisa interessante. A gente monta, fotografa, desmancha, monta de novo, fotografa de novo, desmancha, monta de novo, e aí nós vamos ter uma porção de possibilidades de desenhos que podem ser formados. Eu já mostrei no Clube do Pet, no Facebook, uma saia feita com o caminho do bêbado. Fica bem bonita. Deve ter ficado linda. Ah, fica, só que ela é em tons de bege até marrom. E depois eu fiz umas aplicações de flores, ficou bem interessante. É uma saia em envelope, que era minha, e veio uma amiga e quis a minha saia. Aí eu arrumei para o tamanho dela, e daí veio essa pandemia e a saia ainda está aqui, precisa entregar. Olha só. Ela quis a sua saia.
Ela queria igualzinha, mas igualzinha não fica. Eu tenho tecido que já faz uns 12, 15 anos que eu comprei. Então ele já não tem mais. Porque os tecidos vão mudando de moda. E fala que tem tendência, mas a tendência é uma tendência do que a gente acha. Pronto. Então já temos 4. Seria legal que afastasse um pouquinho a máquina para a gente ter uma superfície maior. E vamos montar primeiro um quadrado, usando só esses que tem um pedaço de cada cor. Vamos ver o que acontece. Dar uma passadinha com o dedo. Você falou para passar o dedo do maior para o menor, né? Fica mais fácil, ele se acomoda. Tá. Vamos ver. O que dá para fazer? Muitas coisas. Ai, eu não tenho, como eu falo para você, eu não tenho muita criatividade. Ai, eu não escutei nada, essa linguagem eu não entendo. Vamos ver. Então, isso aí, olha, gente, foi feito muito simetricamente. Agora, dá uma viradinha para juntar rosa com rosa, azul com azul, para ver o que acontece. Olha, já mudou de figura. Já. Não fica mais interessante? Fica. O que eu fiz aqui mesmo? Pegar este. Aí já formou um outro desenho. E você, cada vez que você dá uma virada, ele vai formando o desenho. Agora coloca mais 2, um azul inteiro e um rosa inteiro, e faz mais outro trabalho com 6 quadrados. Mais possibilidades. Dona Elza, a Gali Luísa está assistindo. E ela se machucou. Será que ela está melhor? Ah, é? Não, acho que tá. Dá uma perguntadinha. Ela disse que esse trabalho Caminho do Bêbado, que ela já fez há bastante tempo, e ela fez sem técnica, não ficou perfeito. Até hoje ela não colocou forro e não quiltou. Agora é a hora de pegar isso aí guardado e botar em prática mais uma vez, e vai gostar do que vai fazer. Isso aqui é uma bola. A Sandra Cava deve ter perguntado como que ela fez o molde, né? Não está aparecendo a pergunta.
Mas a Gali Luísa respondeu, ela usou um pirex pequeno como molde. E eu acho que a Siciliana não está assistindo agora, mas a Gali Luísa disse, mas eu tô. Mas olha, a ferramenta mais adequada para a gente fazer os círculos tem um nomezinho de compasso. A gente começa a usar tigela, prato, para fazer esses círculos e eles não saem tão bom. Olha que belezinha, já está saindo. E assim vai. Agora, na minha opinião, vamos misturar mais os azuis e cor-de-rosas? Tá. Para não ficar para um lado cor-de-rosa, para o outro lado azul? Dá um pouquinho mais psicodélico. A Gali Luísa, ela falou o seguinte, ela tá com gelo no pé, tá doendo muito, dona Elza. Vamos orar, vamos mandar E pode ser. Eita, lá, levou um tombo hoje. E se ela amanhã não melhorar, vai. Olha lá que bonito ficou essa curva. Ficou mais simétrico aqui. Ficou lindo. E assim vai. Ficou a curva aqui e aqui. Gostei assim desse. Então, tira foto. Esse ficou interessante. Quando a gente gosta bastante, é bom tirar foto para poder repetir. E aí dá para fazer um trabalho de quilting muito bonito. A Sandra Cava, ela estava aqui também, que agora eu consegui ver todos os comentários, né? E ela tinha perguntado de onde tirou o redondo, né? Aí a Galo Luísa falou do Pirex, a Selma Regina também está aqui com a gente. Gente, desculpa, mas eu me divirto muito. Porque agora, primeiro você começa a fazer os redondos bem redondinhos. Depois você pode fazer esses redondos à mão livre. A gente pega e faz assim e sai um negócio bárbaro. Que dá trabalho para fazer redondinho, bem redondinho. E eu vou desmanchar esse daqui que eu costurei errado. O que é que não dá trabalho? Eu vou desmanchar porque não fica legal. Como ele é de bolinha. Você passa bem, dá uma esticadinha, não exagera na perfeição e vai fazendo cada vez mais. Porque se a gente faz e desmancha, é bom, mas não tanto. Uma coisa importante, Wanda, está sobrando pedaços da parte maior. Depois tem que requadrar tudo para ficar em ordem, para não sobrar. Vai chegar um momento em que você pode juntar quadrados e tiras e ele não fica mais com as 4 linhas da costura em cruz. Ela começa a fazer um zigue-zague. Seria a hora que você põe a sua liberdade à vontade e faz do jeito que você quiser. Outra coisa, eu gostaria que você mostrasse os seus quadrados de tiras. Você entendeu, Wanda, esse? Eu entendi. Aí depois eu vou acertar, porque realmente ficou uma preguinha aqui. Aí depois eu acerto e monto de novo. Olha, na outra aula, que seria na quinta-feira, nós precisamos. Eu já quero. Vou anotar. Um quadrado de 20 centímetros de papel. E aí nós vamos aprender a cortar e deixar o a mais da costura para que
o tamanho da linha redonda fica igual dos dois lados. Tá? Então, traz cortado um quadrado de 20 centímetros e mais papel para aprender a fazer o molde. Nós encontramos moldes de acrílico por aí. Agora, a minha opinião é assim: se cada um conseguir fazer o seu, a possibilidade de fazer de diversos tamanhos é maior. Vou dar uma dica. A gente ainda tem radiografias daquele acetato. Para a gente tirar o preto da radiografia, é só colocar água, por exemplo, um copo de água, uma colher de cândida, passa na radiografia, sai tudo aquilo, e no geral a radiografia fica o acetato azul. Também é possível comprar esse acetato em papelarias, porque se faz de acetato capa de pasta e tudo mais. Né? Tem pasta antiga também a gente pode fazer molde e vai começando a botar numa pastinha diversos moldes daquelas coisas que são importantes para nós. Para a gente marcar os moldes, tem que ser caneta que marque acetato e que seja permanente, porque aquela canetão, você passa no acetato, sai tudo e ainda suja o seu dedo. Tem que ser uma caneta permanente. Isso a gente tem aqui bastante. Então, isso é bom. Aí, nós vamos fazer molde, pelo menos 2, e eu vou ensinar, mas a Wanda não vai fazer, eu vou ensinar para todo mundo como é que faz uma outra forma de fazer caminho do bêbado, que não é assim. Nós vamos fazer 4 quadrados de cada vez. Tá. E gostaria agora que a nossa Wanda mostrasse a beleza do pé de tiras. Eu pus a borda hoje. Ó, dá para ver? Tá dando para ver aí? Assim. Tá lindo. Ó. Gente, dá vontade de fazer uma blusa com esse desenho. Eu já tava. Mostra na diagonal. Na diagonal. Olha a diferença que fica muito interessante. Isso, para o meu gosto, ficou excelente. Quanto que ficou esse trabalho? De medida? Deixa eu ver aqui. A medida? Deixa eu pegar a fita, que é melhor que a... tem uma fita aqui que mais facilita. Com a borda, ficou 69. Ficou ótimo. Se você fizer mais uma borda... 69 e o outro lado ficou com 70. Ele não ficou exatamente um quadrado. Então, para a sua mesa isso fica bom? Fica, dá para pôr até de enfeite assim na mesa mesmo. Eu estava pensando em fazer um outro pet de tiras para fazer dupla face. Ó. Pode fazer, mas aí você teria que colocar uma manta para um não fazer sombra no outro. Tá. Nesse caso, para fazer dupla face e não fazer sombra, tem que ser exatamente igual. Mas tem que ter o claro com sombra clara, o escuro com sombra escura. De verdade, eu acho que eu não faria. Tá. Você vai ter um trabalho danado para ficar no avesso
E com essa história de ficar um fazendo sombra para o outro, pode até ficar muito lindo, mas pode um lado atrapalhar a vida do outro. Tá, não, bom saber. Foi só uma ideia. Bom, assim, foi bom falar comentar com você, que aí eu já acato, acho que dá para. Porque veja, o tanto que você faz o outro lado, você faz mais uma toalha. Outro trabalho, E aproveita e faz um forro sendo forro mesmo, porque ainda mais sendo toalha, se suja em cima, passa para baixo. É, verdade. Tem razão. Foi bom ter comentado, aí já seria isso. Tempo de praia. Tá bom. Ficou lindo. E agora o jogo americano, que faltava mostrar o final. Mas ele não está pronto ainda. Eu preciso fazer um quilt. Eu só alfinetei, mas eu ainda não fiz, ó. Mas ficou muito bonito. Eu alfinetei o forro, vou fazer o quilt, e aí falta o acabamento final. E não esquecendo de fazer o quilting de dentro para fora, primeiro para o lado, depois para cima e para baixo. Ele vai fazer conjunto e essa com toalha, esse daqui, ó. gente, tá linda. Tá uma boneca. Ficou bem interessante essa daqui. Ficou muito bonito. Aí vai fazer parzinho de conjuntinho. Hoje é dia 8? Hoje é dia 8. Até sexta-feira tem que estar pronto. Ah, não, vou terminar. Aí depois eu preciso ver como é que eu vou fazer o acabamento final, né? O acabamento tem um jeito também que é fácil. Seria juntar os dois tecidos, dar a volta, virar como se fosse uma fronha, e depois fazer o quilting, correndo o risco de ele ficar não tão bom. Porque quando a gente faz primeiro o acabamento para depois quiltar, é um pouquinho mais complicado de acertar. Então, nesse caso, você faria o falso viés. Quem gosta também pode fazer de crochê, pode fazer de ponto caseado, o que a criatividade mandar. Então, a Wanda ainda não sabe fazer falso viés. A gente pode fazer isso também nessa semana, na aula que vem, que seria na quinta-feira. Tá. Então, para vocês que vão assistir, para a aula que vem, a gente vai mexer com papel para poder fazer o caminho do bêbado de um outro jeito e vamos aprender a cortar o falso viés, passar e pregar. Então, vamos fazer já 7 centímetros na linha reta do tamanho da medida dos 4 lados. A medida em volta de uma superfície tem o nome de perímetro. Então, o perímetro da toalha, que seria a medida de todas as voltas. Então, fazer... E aqui a Wanda já costura também o caminho do bêbado rosa e azul. Dá tempo, Wanda? Até lá? Não dá, para costurar aqui dá. E aí já deixa pronto, cortado o falso viés para colocar no jogo americano e na toalha. 7 tiras de 7 centímetros. 7 centímetros, tiras de 7 centímetros pelo comprimento da volta da toalha. E lembrar que a volta da superfície tem o nome de perímetro. É a cerca do terreno, tá, gente? Tá. Muito obrigada por vocês que nos assistiram. Logo, logo a Wanda está dando aula.
E aí é um trabalho que eu fico super feliz. Quando a aluna parte para dar aula, significa que ela caminha sozinha. Obrigada, Elza. Obrigada, Wanda. Obrigada por vocês. Tchau. Beijo. Tchau, boa noite. Boa noite. E se Deus quiser, boas notícias para a gente ouvir no jornal. Ai, que assim seja. Tchau. Tchau.